Nós vamos agora aprender a criar um mini projeto de conversor de temperatura. Então nós vamos converter do grau Celsius para o Fahrenheit. Nós vamos colocar o grau Celsius e vamos transformar em um Fahrenheit. E nós vamos agora trabalhar, nós vamos aprender um pouquinho de float, input e fstring. São os pontos principais. Tá? Então o que vai acontecer? Primeiro nós vamos colocar, aqui o Celsius, que vai ser a variável que vai receber o valor do input, que é esse bem aqui. E o que vai acontecer? Eu digito alguma coisa aqui, ó. Eu vou digitar alguma coisa aqui. No caso, o que eu digitei foi: digite a temperatura em Celsius. Então o input vai pegar os dados do usuário. Tá? Então nós vamos fazer a seguinte pergunta para o usuário. Vamos falar para ele digitar a temperatura em graus Celsius, no caso. E ele vai digitar a temperatura. Digamos que ele digite 30 graus. E digita o valor 30. Então o input ele vai receber esse valor. E aí o que vai acontecer? Ele vai passar pelo float, que vai transformar ele em um número com casas decimais. Ele vai se transformar em um número, mas com casas decimais. E aí bem aqui nós vamos agora para a nossa segunda fórmula, no segundo código. Nós vamos pegar aqui uma variável chamada Fahrenheit, e nós vamos agora calcular, dar aqui o cálculo para poder pegar o valor do caso que foi colocado aqui no Celsius, que é o valor da temperatura, e vamos transformar ele em Fahrenheit. E para isso nós vamos utilizar a nossa fórmula, que é essa bem aqui, ó. Essa daqui é a fórmula do Fahrenheit. O F de Fahrenheit é igual ao C, que é no caso o C de Celsius, vezes 9/5. Aí fecha aqui o parênteses e mais 30. Essa daqui é a fórmula. Então nós pegamos essa fórmula e aplicamos para cá. O Fahrenheit, o F que é o Fahrenheit, o C que representa o Celsius, e bem aqui os valores para calcular. E aí, tendo esse resultado, nós vamos ter o valor do Fahrenheit, que vai receber o resultado desse cálculo. E aí no final, bem aqui no final, nós vamos printar, nós vamos dar esse print bem aqui. Nós vamos utilizar o fstring, o F aqui antes da aspa, e nós vamos aqui dentro da aspa mostrar o que nós queremos printar. E bem aqui é o resultado, ó. O Celsius dentro da chave, e depois graus, né, esse Czinho de graus, equivalente a, graus Celsius equivalente a, e depois bem aqui dentro nós colocamos, ó, aqui dentro é no caso, a variável Celsius, que nós criamos bem aqui, Celsius, e depois nós vamos colocar a variável Fahrenheit aqui dentro, Fahrenheit. Só muda aqui, o que vai acontecer? Nós vamos colocar também isso bem aqui, esses dois pontos, depois o ponto, um F. E nós estamos dando o seguinte comando no Python, que eu quero que ele só tenha uma casa decimal, tá? Então se tiver 5 casas decimais, ele vai reduzir, vai nos dar apenas um valor com apenas uma casa decimal. E depois no final, o F de Fahrenheit. E agora nós vamos ver como é que ficou. Vou dar aqui o Ctrl Enter. Agora aqui, eu vou escrever 30, eu quero digite a temperatura em Celsius, 30. E aqui ele vai nos dar o valor. 30 graus equivalem a 86,0 Fahrenheit. Então se vocês gostaram, curtam, sigam e comentem para ajudar a crescer o canal.